Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, quarta rodada. Nesta noite de quarta-feira, aí próximo ao feriadão que teremos aí, né? Sexta-feira Santa, domingo Páscoa, São Jorge, mais um monte de comemorações. 8 jogos. É jogo pra cacete, irmão. Vou tentar fazer os vídeos de todos os jogos. Né? Vou vendo os jogos aos poucos. Tem jogos que eu vi dois ao mesmo tempo. 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro, 5 minutos do lado, 5 minutos outro do outro. Mas vou tentar, né? Ver esses jogos, que tem como ver, né? Pode ver esses jogos, fazer os comentários. E às 9h30 da noite, tivemos três jogos. Tivemos três jogos às 9h30 da noite. Tivemos Santos e Atlético Mineiro. Santos meteu 2-0 no Atlético Mineiro. Tivemos Flamengo e Juventude. Flamengo meteu 6-0 no Juventude. E o jogo em tela, Vitória e Fortaleza. O rubro-negro baiano, depois de ficar as primeiras rodadas na lanterna do Campeonato Brasileiro, na última rodada passou a lanterna para o Sport, que continua na lanterna porque o Sport jogou e perdeu. E o Vitória, agora na quarta rodada, consegue a sua primeira conquista, a sua primeira vitória, somando os 4 pontos. A gente vai dar uma olhada aonde está o Vitória na classificação, levando em consideração que agora só falta um jogo, né? Que é entre Cruzeiro e Bahia, na quinta-feira, às 9h30. Então, a posição do Vitória vai ser mais ou menos ali como vai terminar a rodada. Óbvio, a gente vai ver que eu acho que o Bahia está atrás, ou está com a mesma pontuação. A gente vai dar uma olhada, vou dar uma olhada ali para saber. E o Fortaleza, que no Campeonato Brasileiro, pela pontuação, não vinha mal, não tinha perdido, estava invicto, né? Não ganhou as três, mas estava invicto. Tem a sua primeira derrota. Mas o grande problema do Fortaleza, na minha opinião, é o futebol. O futebol apresentado. E eu não gosto de fazer muita comparação, mas eu vi o jogo do Vitória e do Fortaleza em paralelo com outro jogo. Eu estava vendo Vitória e Fortaleza e estava vendo Flamengo e Juventude. Lógico, guardadas as devidas proporções de algumas coisas, cara, tinha uma discrepância. E aí, eu não estou falando tecnicamente, eu não estou falando de qualidade, tá? Esquece qualidade. A comparação que eu vou fazer não tem nada a ver com qualidade. Qualidade do Flamengo, qualidade do Juventude, qualidade do Vitória, qualidade do Fortaleza. A comparação que eu vou fazer não tem nada a ver com qualidade. Beleza? Então, Vitória 2, Fortaleza 1. Foi justo, não foi justo? Como é que foi o jogo? Foi bom, foi ruim? Então a gente vai falar sobre isso nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vitória, do Rubro Negro Baiano, que está feliz, está rindo de orelha a orelha, e você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que vai dormir de cabeça quente, aí já está pensando no próximo adversário, que é uma pedreira, em casa. Complicado. E você, meu amigo torcedor do Vitória, como eu falei, que está rindo de orelha a orelha, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver no lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação. O Vitória, com esta vitória,
vai para a 14ª colocação. Lembrando que nas duas primeiras colocações o Vitória ficou lá embaixo, zona de rebaixamento, o último colocado. Entrou na terceira rodada como último colocado, saiu, terminou a terceira rodada na 19ª colocação, passando o Sport para a lanterna, e na quarta rodada o Vitória sai da zona de rebaixamento e vai para a 14ª colocação. Teremos Cruzeiro e Bahia. Se der empate, o Cruzeiro passa o Vitória. Se der vitória do Cruzeiro, obviamente, o Cruzeiro passa. O Bahia, para passar o Vitória. Não, deixa eu ver aqui se der empate, o Bahia também passa o Vitória. Deixa eu dar uma olhada. Se o Cruzeiro, se der empate Cruzeiro e Bahia, o Cruzeiro vai 5 pontos. Passou. O Bahia fica com 4 pontos também. O Vitória tem um saldo -2. O Bahia tem um saldo 0. Bom, se der empate Cruzeiro e Bahia passam o Vitória. Então, o Vitória cai de 2 posições. Então, no ruim, o Vitória pode cair para a 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento. Bom, Vitória, as 3 primeiras rodadas na zona de rebaixamento. Na quarta rodada, independente do que aconteça, Cruzeiro e Bahia, o Vitória não entra na zona de rebaixamento, vai ficar no ruim na 16ª colocação. Em relação à colocação, o que é melhor que aconteça para o Vitória nesse jogo? Que tenha um vitorioso, ou Cruzeiro ou Bahia, porque aí apenas um vai passar. O outro vai continuar atrás do Vitória. E o Fortaleza? O Fortaleza, com essa derrota, está ali com 5 pontos, né? 2 empates e uma vitória, e agora uma derrota, com 5 pontos. Bom, o Bahia pode chegar a 6 pontos, pode passar o Fortaleza também. O Cruzeiro, se vencer, chega a 7, passa. O Cruzeiro, se empatar, chega a 5 pontos, mesmo número de pontos do Fortaleza. E aí o Cruzeiro tem um saldo -2, o Fortaleza tem um saldo 1. Ou seja, se empatar, o Fortaleza vai continuar na 11ª colocação. O Fortaleza só perde a colocação se tiver uma vitória. Ou um triunfo do Bahia ou uma vitória do Cruzeiro, obviamente. Se alguém vencer, passa o Fortaleza. Então o Fortaleza só pode ser ultrapassado em caso de vitória, tá? Entre Cruzeiro e Bahia. E apenas, obviamente, um vai passar. Então o Fortaleza pode terminar na 11ª colocação, caso de empate, ou na 12ª colocação. Se o Bahia vencer, passa. Se o Cruzeiro vencer, passa. Então o Fortaleza cai apenas uma posição, dependendo do resultado de amanhã, e o Vitória pode cair 2 posições, dependendo do resultado que tiver na quinta-feira entre Cruzeiro e Bahia. Na próxima rodada, o Vitória joga aqui no Rio contra o Fluminense. O Fluminense é o terceiro colocado. O Fluminense está invicto desde a chegada do Renato Gaúcho. Tá? A derrota que o Fluminense teve no início do Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, que foi para Fortaleza, foi com o Mano Menezes. Desde que o Mano Menezes saiu, o Renato assumiu, o Fluminense só venceu. Então vai ser uma parada indigesta para o Vitória, esse Fluminense. E o Fortaleza joga nada mais, nada menos contra o Palmeiras, que é o segundo colocado, que ganhou hoje do Internacional lá no Beira-Rio. Então, a dupla nordestina, Fortaleza e Vitória, terão 2 paradas indigestas na Páscoa. Indigestas na Páscoa. O Vitória, o Fluminense, e o Fortaleza, o Palmeiras. Bom, vamos aqui, então, para o jogo. Então, deixa eu logo fazer a comparação aqui que eu falei. Eu não gosto muito, mas de vez em quando é bom para a gente entender. Guardadas as devidas proporções,
né, de comparativo de elenco de Vitória e Fortaleza, a distância de um elenco para o outro é menor. Tá? E guardadas as devidas proporções de Flamengo e Juventude, a gente sabe também, a gente sabe que tem uma diferença muito maior entre Flamengo e Juventude do que Vitória e Fortaleza, beleza? Mas eu não estou falando de elenco, eu não estou falando de time. O que eu percebi, e não foi só eu, meu filho estava vendo comigo e falou: pô, pai, tá parecendo outro esporte. O que acontece? A gente sabe que o Juventude é um time que joga muito em transição. Só para lembrar, o Juventude tem 6 pontos. O Juventude ganhou 2 em casa e perdeu uma. 6 pontos. Estava na terceira colocação ao início dessa rodada. Então, não é um time que está de sacanagem. É um time que começou, que vai disputar. Agora, a comparação que eu vou fazer é da intensidade do jogo, a velocidade do jogo. Cara, a intensidade e a velocidade que tava o jogo do Flamengo com Juventude. E aí, a gente vai colocar, basicamente, obviamente, torcedor de Vitória e Fortaleza não viu esse jogo. Foi basicamente um ataque contra a defesa. No primeiro tempo, o Flamengo meteu 3-0. Mas a intensidade, toque de bola, movimentação, volta para recuperar a bola. Essa intensidade, essa velocidade, quando eu mudava de canal, que eu tirava do jogo do Flamengo, que eu jogava, botava para o jogo do Vitória e do Fortaleza, a impressão que dava, e aí não é sacanagem, é só uma comparação, a impressão que dava é que Vitória e Fortaleza estavam no slow motion. Parecia Matrix. Cara, era um absurdo a diferença de velocidade de um jogo para o outro. E aí, nesse caso, na minha opinião, quem perde mais com essa falta de intensidade, com essa falta de velocidade, na minha opinião, é o Fortaleza. Porque o Fortaleza do Vojvoda, desde que eu acompanho o Fortaleza, o Fortaleza foi um time que sempre imprimiu uma intensidade muito alta e uma velocidade muito alta. O Fortaleza não tem mais isso. Eu não estou falando do Marinho correr, o Moisés correr, não sei quem correr. Não. Não basta eles correr, isso não vai dar intensidade. A intensidade é do time, da bola correr. Você viu o Fortaleza com mais posse de bola? Cara, mas era uma lentidão. E aí vai para o lado do Vitória, que também tinha uma lentidão na marcação, uma lentidão na saída de bola. Então fica um jogo muito moroso. E aí no primeiro tempo, esse jogo moroso, o que aconteceu no primeiro tempo? No primeiro tempo, as defesas levaram vantagem em cima do ataque. Terminou o primeiro tempo, Vitória fazendo 1-0? Sim. De um erro coletivo do Fortaleza. De um erro coletivo. Um escanteio, bate ali, jogador olha, cruza dentro da área. Tinham 4, 5 jogadores e um do Vitória. O cara cabeceia e faz o gol. Mas as defesas levaram vantagem. Os meio-campo estavam brigando e as defesas mais sólidas. Ou seja, foi um jogo muito transpirado, pouco jogado e lento. E aí para os dois lados. E aí o Vitória faz um gol, uma falha coletiva. Ah, o Fortaleza teve chance no primeiro tempo? Teve. O Arcanjo fez uma grande defesa, acho que foi numa cabeçada, acho que foi a primeira grande chance do jogo, foi de Fortaleza, ele poderia ter aberto o placar, mas era um jogo mais moroso.
Então, no primeiro tempo, o jogo mais moroso, com duas chances mais ou menos ali para cada lado, e o gol do Vitória no final, bom, ali um pouquinho antes dos 40 minutos. O nível técnico do jogo não estava muito alto, não tinha ninguém que você falasse que poderia se destacar, e o tático estava se equivalendo ali, porque os times estavam. A impressão que se dava que o primeiro tempo tu estava mais pensando em não tomar gol do que fazer. E aí vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o jogo é mais aberto, o jogo é um pouco mais corrido, o jogo tem um pouco mais de intensidade, um pouco mais de velocidade, e aí as oportunidades começam a aparecer, porque os times também começam a cansar, e aí tem uma trocação. Você vê ali uma trocação, né, de oportunidade de um lado, de outro, logo no início, né, que o Fortaleza começa o início do segundo tempo marcando mais alto. E aí, logo no início do jogo, o Fortaleza faz o gol com o Diogo Barbosa. Também uma falha coletiva da defesa do Vitória. Bola do lado direito para o lado esquerdo. Não tem ninguém do lado esquerdo do Vitória. Tem acho que o lateral voltando, porra, andando. E aí o cara dá uma casquinha, tira a bola ali. Só pro Diogo Barbosa sozinho, que também não marcou ninguém. O Diogo Barbosa fez o gol, mas defensivamente ele não marcou ninguém também. É uma mãe, né? É uma avenida. Foi lá e empatou. Logo no início. E aí começa o segundo tempo já com empate. Fica o jogo trocado. Oportunidade lá, oportunidade cá, oportunidade lá, oportunidade cá. Tem um gol anulado do Fortaleza, que o Davidson bateu muito bem na bola. Ele tirou, ele colocou a bola bateu na trave, aí sobrou para o jogador do Fortaleza que fez o gol, mas realmente ele estava impedido. Se esse gol se a bola do Davidson entra, o Fortaleza ia fazer 2-1, aí o Vitória ia ter que ir para dentro. Talvez o jogo do Fortaleza ficasse mais rápido, porque ia jogar no contra-ataque, mas não foi isso que aconteceu. O Fortaleza não virou o jogo. E depois, numa falha de novo defensiva, todo mundo ficou olhando na zaga do Fortaleza. O Mateuzinho vai lá, bateu de primeira, com muita categoria, que ele é muito bom jogador. Faz 2-1. O Davidson teve duas oportunidades lá, mas o goleiro pegou. Uma passou longe, a outra cabeçada na pequena área ali no cantinho, o goleiro tirou. Então, o Arcanjo fez duas grandes defesas, pelo menos ali, que salvaram o Vitória de tomar o gol. Mas você olha taticamente os dois times, cara, na minha opinião, ficaram devendo. Por quê? Porque apesar do segundo tempo o jogo ser mais aberto, mas é um jogo que estava faltando intensidade. Um jogo que estava faltando intensidade. Tá? Foi um grande jogo? Cara, foi um jogo de regular para bom, na minha opinião. Quem é que estava mais organizado? Eu achei o Vitória mais organizado. Mas se tivesse dado empate, se a bola do Davidson tivesse entrado, também não seria injusto. Para mim foi um jogo parelho, lógico. Provavelmente eu vou dar uma olhada aqui. O Vitória acho que chutou mais, acho que teve mais oportunidades ali, chutou mais de fora de área, chutou também de dentro de área. O goleiro do Fortaleza, ele tem uma dificuldade de encaixar a bola. Quase todas as bolas ele espalma. Ele dá rebote para um lado ou para o outro. Isso é um complicador também que dificulta as coisas, mas as defesas vacilaram. A do Fortaleza vacilou mais. Por isso, tomou 2 gols. A gente pega os números aqui, ó. O Vitória deu 15 chutes, o Fortaleza 9. O Vitória deu 8 em direção ao gol, o Fortaleza 4. Aí você pega esses números de chute, você vê mais ou menos o porquê que o Vitória saiu vitorioso. Lógico, o Arcanjo fez 2 grandes defesas, né? E teve uma bola na trave, que deu sorte que no rebote a bola não entrou, foi impedimento. Aí você pega a posse de bola do Fortaleza, o Fortaleza acabou ficando mais com a bola um pouco, porque depois que faz 2-1, o Vitória recua um pouco. Precisão nos passes acima de 80%.
A precisão do espaço do Fortaleza foi 90%. Mas 90% aonde? No meio de campo para trás, porra. Ou seja, faltou intensidade. Faltas, 25 faltas ao total. O Vitória fez um pouquinho mais de faltas, cartão de amarelo, um para cada lado, impedimentos, 4 para cada lado, e escanteios, 5 para cada lado. O jogo foi muito parelho. O que não foi parelho foi o número de chutes. E aí tá a diferença do porquê Vitória 2, Fortaleza 1. Então foi um jogo de regular para bom, aonde, na minha opinião, faltou intensidade para os dois times. Tá? Um jogo um pouco mais intenso, um pouco mais aberto no segundo tempo, né? E com falhas defensivas. Mas esse tipo de jogo, na minha opinião, mais lento, mais cadenciado, dificulta mais ao Fortaleza do que ao Vitória. Eu entendo o Vitória mais confortável nessa forma de jogar. O Fortaleza não. Então, na minha opinião, o Vitória conseguiu induzir o Fortaleza a fazer um jogo que ficava melhor para o Vitória. O Fortaleza tinha que tentar colocar um outro jogo, como de velocidade, mas não conseguiu. O Vitória conseguiu implantar a sua maneira de jogar. E nessa maneira um pouco mais cadenciada, o Vitória leva vantagem em cima do Fortaleza. E por isso saiu vencedor. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.